Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Galão da Massa para esse confronto de logo mais. A gente vai trazer aí o pessoal do GE trazendo informações direto lá da arena, porque esse jogo logo mais promete muito, com o Galo embalado por aquela vitória de 7-2. Galo que vem muito bem após a saída do Sampaoli. A gente vai falar um pouco também do Barba, que está previsto para chegar na terça-feira. Então a gente vai trazer aqui a escalação com o pessoal do GE e confirmando no final essa escalação com o Cláudio Rezende, com o pessoal da Itatiaia. Então tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo. Você que quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo na cidade do Galo, acompanha esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, vai lá, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Tem Galo contra América, jogo na Arena e também na tela da Globo. A gente vai falar do Galo agora, hein? Bora então falar com Giovana Pires, que está lá na cidade do Galo. Na cidade do Galo não, tá na Arena. Daqui a pouquinho a gente fala de campo e bola, mas quero falar primeiro sobre o novo técnico do Atlético. Muita expectativa para a chegada de Eduardo Domingues, o famoso Barba. É esse o apelido dele, Giovana? Muito boa tarde, Pera. É o Barba, o Lages. Muito boa tarde para você também, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. E como a gente já esperava em relação ao treinador, o Eduardo Domingues se despediu ontem da torcida do Estudiantes durante um jogo do Campeonato Argentino. Antes do jogo foi muito aplaudido pelos torcedores e depois da partida foi ali para o centro do gramado, foi cercado pelos jogadores do time com muitos aplausos, abraços, muito carinho, que é até muito diferente do que a gente está acostumado a ver em despedidas no nosso futebol. Mas isso só aconteceu porque ele é cercado de muito carinho de fato, já que fez uma história bonita no Estudiantes. Foram 3 anos de trabalho com 5 títulos conquistados. O Estudiantes é até o atual campeão argentino. O Eduardo Domingues, no mês passado, chegou a renovar o contrato com o clube, só que aí acabou rompendo esse vínculo justamente para poder assinar com o Atlético. Sobre a chegada dele a BH. O Galo ainda não oficializou a contratação do Eduardo Domingues, mas o que a gente sabe é que o acordo já foi firmado e ele é esperado em Belo Horizonte nos próximos dias. Vai chegar então para substituir o também técnico argentino Jorge Sampaoli. Enquanto o Eduardo Domingues não chega, é o técnico Lucas Gonçalves que continua comandando a equipe de forma interina, inclusive na partida de amanhã pela semifinal do Mineiro, aqui na Arena. Giovana Pires, sempre com muitas informações. Muito boa tarde pra você, valeu demais da conta. E olha quem já tá aqui, ó. Ele tem vai treinador. trabalhar muito. Deixa eu ver a barba. Também, tua barba tá curtinha, não tá igual a do homem não, tá você viu, né? Um barbão aqui, né, É. meu velho? Aqui, o que você achou dessa contratação do Eduardo Domingues pra essa temporada do Atlético? Eu achei, primeiro, boa tarde a todos, achei uma boa aposta. Um cara que vem de um trabalho muito forte no Estudiantes. Ontem a gente viu na imagem dele de despedida como os jogadores gostavam, isso é importante, chegar aqui e ganhar o grupo. Sempre tem uma ressalva esses treinadores que nunca trabalharam no Brasil, mas ele é jovem ainda para um treinador, ele é adaptável. Então acho que é um cara que vem com bons sinais. Né? E aí um detalhe, né? O jogo do Sampaoli é um jogo mais rebuscado, mais difícil de entender e difícil de aplicar com pouco treino. O do Domingues eu vejo como um jogo mais simples. O time dele do Estudiantes do ano passado era muito competitivo. Vamos ver se ele vai chegar bem. O Atlético ainda está por essa oficialização, mas me parece que vai ser ele e vai ser uma boa aposta para a temporada. Vamos falar da semifinal, Atlético contra América, Galo contra Coelho. E eu achei interessante que Henrique quer falar sobre arbitragem. Vai gostar de uma polêmica, Pois hein, é, eu não. Eu prefiro sempre que a arbitragem passe despercebida nos jogos, né? Mas o árbitro, para esse jogo de amanhã, é um árbitro de fora do estado, o Matheus Candanção, árbitro jovem de Série A. Muita polêmica, o Atlético reclamando muito de arbitragem, o América também reclamando de alguns outros jogos. Boa sorte pra ele, tomara que ele consiga fazer um bom trabalho pra esse jogo que é mais um clássico de semifinal. Esses dois times têm se enfrentado bastante e nessas horas quem é que aparece normalmente? Hulk. Olha que informação legal que a gente colocou aqui. O Hulk enfrentou o América 21 vezes. Isso. É o time que ele mais enfrentou na carreira dele. 21 jogos, 8 vitórias, 10 empates e 3 derrotas. Ótimos números, né? Marcou 6 gols contra o América. E olha esse detalhe aqui, ó. São 4 classificações. 4 vezes ele pegou o América em mata-mata e ele passou sempre. Então o Hulk é um jogador que, nesses jogos contra o América, tem conseguido aparecer bem. Estão mostrando, inclusive, um gol decisivo dele em 2023, semifinal. No último minuto, jogo na Independência, 6 vezes marcou. É um cara que você tem que olhar, que
que no último jogo foi bem e que agora com o Lucas Gonçalves em mais um jogo vai ser novamente aproveitado, provavelmente como esse centroavante mais à frente, né, Marcelo? Foi bem, foi pouco, né? Porque o cara meteu 3 gols numa partida Pela primeira só. vez camisa do Galo. E aí, o Lucas Gonçalves deve ser o técnico para essa partida também, né? Vamos ver aqui a provável escalação do Galo para esse jogo. Você acha que ele repete Se deu certo em Nova Lima, ele sustenta para esse jogo também. Uma semana para trabalhar, pôde descansar os caras. E aí tá em linha defensiva com o Juan Vitor Hugo, Natanael nesse corredor. Pode ser que pinte o Preciado também, um cara que tá disputando posição. Lodge do outro lado. Franco, Maicon, Scarpa mais centralizados. Pra mim foi uma boa sacada do jogo de Nova Lima. Uma inversão, na outra ponta, o Vitor Hugo, né, que entrou bem também naquele jogo, com Dudu e Hulk à frente. É um time forte, o Galo faz o primeiro jogo em casa, precisa abrir caminho. Lembrando que se empatar na soma dos resultados, pênaltis, ninguém tem vantagem. E então, falando do América, então, o que você acha que o América tem de arma para essa partida? Para mim, a grande arma é o trabalho do Alberto Valentim, Marcelo. Desde o ano passado, quando ele chegou para a Série B, em jogos grandes ele cresce. Alguns dos jogos mais importantes da Série B no ano passado, venceu o Coritiba aqui, venceu o Chapecoense fora de casa, times que subiram de divisão. Então, quando ele pega os melhores, o time joga bem. O clássico do primeiro turno era a confusão que ele se meteu com o Sampaoli lá, dizendo que o Sampaoli era baixinho. Foi um jogo muito aguerrido e que o América nivelou com o Atlético, né? Empate em 1-1. No clássico contra o Cruzeiro, o América não foi tão bem, mas teve um pênalti logo no início do jogo que pra mim mudou muito a história do jogo. O Valentim costuma crescer nesses jogos grandes. O trabalho dele no América tem mostrado isso. Vamos colocar aqui a provável escalação. O que você pode destacar aqui pra gente? Que o Valentim, inclusive, pode mudar algumas coisas. Isso. Aqui, né? Contra o Cruzeiro, ele usou 3 zagueiros, você lembra? Então, assim, ele tem esse time mais na mão. Apesar da mudança de elenco do América, ele conhece melhor os jogadores. Estamos apostando num time aqui com o Persson provavelmente um pouco mais à frente. Felipe Amaral como segundo homem, Val Soares, que entrou bem no último jogo, pode ser que siga no time. É um time do América que tem William Bigode, provavelmente no comando de ataque. Essa como uma grande novidade, ele não jogou o clássico da primeira fase. E uma linha defensiva que pode ter ou não a volta do Ricardo Silva, zagueiro mais experiente, teve suspensão, teve lesão. Se ele não jogar, pode ser que pinte o Natan na zaga ou o Rafa Barcelos, mas é um América um pouco mais aberto que o Atlético para esse primeiro clássico. Agora uma pergunta rapidinho. Cadê aquele 100 conto que você estava me devendo, hein, velho? 100 conto, cara? 100 Tô te conto. devendo? Pois cobrar assim no ar? Porque nesse jogo aqui, ó, vai rolar um encontro que tá todo mundo querendo ver, né? O Scarpa e o William Bigode tem grana no meio. Galo ou Coelho, quem vai pular na frente nos primeiros 90 minutos de uma decisão de 180? Essa pergunta já foi feita em 11 mata-matas de Campeonato Mineiro. A única vez que o Coelho se deu bem foi há 10 anos, na decisão de 2016. Del Coelho, América, campeão! O último foi na final do ano passado. O Atlético é hexacampeão mineiro! Atlético e América voltam a se enfrentar em um jogo de mata-mata aqui na Arena. É o jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro, que também pode marcar um reencontro entre 2 atletas que foram companheiros de clube e se tornaram desafetos. Gustavo Scarpa e William Bigode jogaram juntos no Palmeiras, eram amigos. Até o Scarpa entrar na justiça contra o William, acusando o atacante de um golpe financeiro. O caso veio à tona em 2023 e foi parar no Fantástico, lembra? Scarpa investiu R$6 milhões em criptomoedas numa aplicação indicada por Bigode. Scarpa alegou ter perdido mais de R$6 milhões em investimentos feitos em criptomoedas. Tô triste, parça, de verdade. William falou sobre o assunto em 2024, quando foi apresentado no Santos. É uma situação realmente, para mim, de muita tristeza, né? De um constrangimento muito grande. Dias depois, Scarpa foi apresentado no Atlético. Prefiro, assim, nem comentar sobre, né? Apesar, vontade eu tenho de comentar, de falar tudo o que eu penso dele, de tudo que ele fez. A questão que agora é orar, fazer o que eu sei. O próprio Scarpa brincou com a situação quando tentava adivinhar quem estava por trás da fantasia do Galo doido. É o Bigode ou não? É o William? No ano passado, quando o William foi anunciado pelo América, o meia do Atlético comentou na publicação com uma carinha sorrindo. Mas mesmo próximos, eles nunca se enfrentaram. No confronto da primeira fase do Mineiro, o William estava lesionado. Agora, pode rolar o primeiro encontro com o Scarpa desde o início do processo. Recuperado, o atacante foi titular do América no jogo passado contra o Norte.
E na goleada por 7-2 sobre o Itabirito, além de titular, Scarpa marcou o dele. Vai pra galera, Gustavo Scarpa, camisa número 10, marca o terceiro. A disputa entre os dois ainda segue na justiça. Já a briga por uma vaga na decisão do Mineiro. Quem vai pular na frente? E hoje tem a outra semifinal do Campeonato Mineiro. Às 6 da noite, a bola rola na Arena MRV para Atlético e América. E eu quero saber como vem o mandante para esse jogo. Todas as informações do Galo aqui no Tiro de Meta, sempre com ele. Cláudio Rezende, bom dia. Bom dia a você também, a todos. Deste domingo do Tiro de Meta, o Galo do técnico interino Lucas Gonçalves aposta na manutenção da equipe da vitória de goleada sobre o Itabirito por 7-2 para enfrentar hoje o América na Arena MRV, 6 da noite, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro. O Galo quer construir vantagem para ficar ainda mais próximo da 20ª decisão consecutiva, feito histórico no país. Lucas Gonçalves, que trabalhou a equipe desde a última quarta-feira, depois da folga de carnaval, ele não está convivendo com problemas físicos, o que já é algo importante para a reta final do campeonato, e a tendência é de que ele coloque o trio de ataque mais uma vez com Gustavo Scarpa, Dudu e Hulk, e manutenção de Natanael e Vitor Hugo na defesa. O provável Galo de Everson, Natanael, Juan, Vitor Hugo e Renan Lodge, meio campo Maicon, ao lado de Alan Franco e Vitor. No ataque, Gustavo Scarpa, Dudu e Hulk. De novo, a expectativa para os jogadores que chegaram recentemente, Cassierra, Minda, o próprio Júnior Santos, que não teve negociação concretizada junto ao Bahia, já ficou como opção no banco de reservas na última partida. O novo técnico do Galo, Eduardo Domingues, está passando o fim de semana na Argentina. Amanhã vai definir os últimos detalhes da rescisão contratual junto ao Estudiantes de La Plata, e a expectativa é de que ele seja anunciado nesse início de semana e tem chegada prevista para terça-feira, véspera do jogo do Galo no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio em Porto Alegre. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês aí com o pessoal do GE, e mais confirmando aí as informações também com o pessoal da Itatiaia, com o Cláudio Rezende, que a gente sabe que está sempre por dentro de tudo que está acontecendo no nosso Galão da Massa. Então essa é a provável escalação, rapaziada. Gosto sempre de ressaltar aqui provável escalação, porque a escalação oficial só sai 1 hora antes do jogo, então vai sair às 5 da tarde. Fica muito em cima pra gente trazer um conteúdo legal aqui pra vocês. Então, todo mundo, toda a mídia, né, quem faz essa escalação são os setoristas que acompanham o Galo, tanto aí o Cláudio Rezende quanto o pessoal lá do GE, acredita sim que o Galo vai com a mesma formação que goleou o Itabirito, né? O Galo que jogou muito leve aquele jogo, claro que ainda com problemas defensivos, né? Tomou esses 2 gols aí de uma equipe também bem mais fraca, mas o Barba tá chegando, a gente vai falar sobre isso ainda. Mas a escalação, cara, assim, que deu muito certo. E uma coisa que foi muito falado sobre essa escalação é a situação do Scarpa. Scarpa tava no banco há muito tempo com o Sampaoli e, sinceramente, não dá, cara. Scarpa tem que ser titular, um jogador diferenciado, cara. Tem muita qualidade com a bola, então consegue organizar o time também. Então, assim, não dá pra gente não ter o Scarpa na escalação como titular. Essa é uma grande verdade, tá? Porque lá no início do Sampaoli, o Bernard até deu uma recuperada boa no seu futebol, mas não manteve. Então, ele estava deixando o Scarpa no banco para deixar o Bernard. Bernard é um bom jogador, mas não vive, né, seu momento de glória, seu momento de melhor futebol. Então, cara, não tem outro jeito. É Scarpa na cabeça. Tem que ser o Scarpa titular absoluto, tá? E aí, cara, a gente tem ainda no banco, tem Coelho para entrar,
tem o Júnior Santos que, se Deus quiser, vai se reencontrar com o grupo aqui e reencontrar o seu bom futebol após tantas lesões. Não conseguiu jogar o ano passado, né? Então, ficou nessa aí, vai, não vai, mas acabou ficando e quem sabe o Barba consiga organizar esse time com o Júnior Santos também como opção, né? Porque, vamos lembrar, rapaziada, foi muito bem falado aí sobre o estilo de jogo. O Sampaoli quer aquela toque de bola, mas só que o Galo trocava muito passe, rodava muita bola e não era efetivo. O Barba não, o Barba ele quer efetividade, rapaziada. Então, é um cara que é um ex-zagueiro. Então, já tá no sangue dele a questão da zaga ali, da marcação, ter uma linha de marcação muito bem montada. Então, a gente acredita que é isso que ele vai fazer aqui. A mesma coisa é ser um time muito bem postado defensivamente, tá? E trabalhar essa transição rápida. Então é por isso que eu falo, Dudu, o Vitor Hugo, o Hulk, o Scarpa, tem muita qualidade para fazer isso. Só que o Júnior Santos e o Coelho, que estão no banco hoje, também tem essa qualidade, dessa transição. Então, o Galo tem boas opções, tá, no elenco para montar esse time do jeito que o Barba gosta. Vamos lembrar, rapaziada, ele quer efetividade. E quem a gente vê aqui no Brasil que ganhou tudo com essa tal efetividade? O Abel Ferreira, né, cara? O Palmeiras ganhou tudo sem ter esse futebol assim, que a troca de passe, uma coisa linda de futebol. Não, meu irmão. Transição rápida. Muito bem fechado defensivamente, ó. E quando sai, mas sai para fazer o gol, é efetivo. Então, assim, a gente já viu o Palmeiras funcionando aqui. E agora, se Deus quiser, vai ser a vez do nosso Galo funcionar assim com o Barba. Defensivo, muito bem organizado. Então, vai ter essas opções para frente. E a gente acredita muito que o Barba vai trazer muita alegria para a nossa torcida, igual ele trouxe lá para o Estudiantes. Foi uma despedida para ele lá muito emocionada, porque tanto os jogadores quanto a torcida, a diretoria, aplaudiram demais o cara. O cara sai de lá, meu irmão, em cima do palanque, né? Atual campeão argentino. Então, assim, a gente... é uma aposta. Vamos entender essa questão de aposta, né, rapaziada? Todo treinador é uma aposta. Não dá para cravar que um treinador vai chegar em outro time e vai conseguir fazer a mesma coisa. O Jorge Jesus em 2019 com o Flamengo. Não dá para cravar que se ele voltar para algum time brasileiro, ele consiga fazer a mesma coisa que ele fez com o Flamengo em 19. Nem que ele volte para o Flamengo. Será que ele consegue? Não dá para cravar. É uma outra época, são outros jogadores. Então, assim, todo treinador acaba sendo uma aposta. Então, a gente entende que a aposta do Galo é muito certa. Então, a expectativa é muito grande para ver o time já do jeito que o Barba quer. E para a gente é muito importante essa questão da efetividade, porque o Atlético, jogou bem, jogou melhor, teve mais posse de bola, mas não venceu. Empatou. Chega disso. A gente quer o Galo efetivo, ganhando jogos. Vai ser na transição, vai ter ali a zaga bem fechadinha e vai sair nos momentos exatos. Tá ótimo. O importante são as vitórias e ter um time sólido. Então, eu quero saber de você. Primeiro, qual é a sua expectativa para esse confronto de logo mais e qual é a sua expectativa também para a chegada aí do Barba, o nosso novo treinador Eduardo Domingues. Então compartilha com a gente a sua opinião sobre essas duas situações aí. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo. Você que puder deixar o like e hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fico sempre aqui procurando matéria e informação para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo no nosso Galão da Massa. E quando você hypa o vídeo, você mostra pro YouTube que é um conteúdo legal, que é um canal legal.
Então eles acabam mostrando o nosso canal para muito mais atleticanos. Então, rapaziada, até mais tarde, se Deus quiser, com uma grande vitória do nosso Galão da Massa. Valeu, rapaziada, um grande abraço.